Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo, está no ar o Abre Aspas. Destaques desta edição. TCE determina suspensão da licitação do transporte público de São José dos Campos. Embraer fecha acordo com o Sindicato dos Engenheiros. Grandes bancos ficam sem crédito para programa de socorro a pequenas empresas. Luiz Fux toma posse como presidente do STF e pede união da Corte contra ameaças à democracia. INCS abre mais de 180 vagas para a saúde em São José dos Campos. Essa e muito mais notícias agora no Abre Aspas. Sexta-feira, 11 de setembro, estamos ao vivo com Abre Aspas. Desta sexta-feira, que como sempre é aquele dia que todo mundo espera muito, não é? Comigo, Douglas Cruz. Exatamente, Glauco. Mais uma sexta aí chegando. Sexta-feira, o famoso dia do sextou. Exatamente. E a gente espera sextar aí com vocês, né? Participem aqui do Jornal Abre Aspas junto conosco. Envie sua mensagem, sua sugestão, sua crítica. O WhatsApp está aí na sua tela. É o 12991072833. O número direto aí de contato com a redação aqui, a equipe de jornalismo da SP-Rio+. Mande fotos, notícias do que está acontecendo aí pela cidade. Mande de onde você fala. Ou comente também aqui na transmissão do Facebook, do Jornal Vale, da SP-Rio+, ou até pelo YouTube da SP-Rio+. Nossa equipe de jornalismo está atenta aí para vocês. Exatamente, eu o convido para no segundo bloco desta edição, nós vamos conversar com o senhor Alexandre Pinheiro, diretor de Segurança e Informação da Energy Telecom. E nós vamos ter aí um tema que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei aí, aprovada já em agosto de 2018, ainda não em vigor, que só vai passar a valer em maio lá aí de 2021. Mais um assunto da mais alta relevância, claro, que é a proteção de dados. Então, fica aqui o convite para, no segundo bloco, você fazer conosco esta entrevista. A Embraer informou ontem que o Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo assinou um acordo coletivo com a companhia para a extensão dos benefícios aos engenheiros desligados da empresa no último dia 3 de setembro. A proposta da Embraer prevê plano de saúde familiar válido até junho de 2021 e vale alimentação no valor de R$ 450 pelo mesmo período. O acordo contempla também a garantia da manutenção até abril de 2021 do número atual de engenheiros da empresa, que é de 3.000. A aprovação da proposta ocorreu em assembleia virtual organizada pela entidade para apreciação dos benefícios especiais. De acordo com o sindicato, 83% dos votos válidos foram favoráveis à medida. O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos não aderiu à proposta. Vale ressaltar, Galco, que aí o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e de Araraquara não aceitaram a medida aí da Embraer, então o Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo adotou essa medida, fez um acordo com o sindicato e também vale ressaltar que Embraer e Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos travam aí uma disputa judicial, se podemos falar assim, né? O sindicato acusa a Embraer aí de ter altos salários na empresa e a Embraer acusa o sindicato de propagar fake news aí sobre o processo de reestruturação da Embraer. Vamos acompanhar de perto este caso aqui da gigante Embraer aqui de São José dos Campos.
E o TCE, Tribunal de Contas do Estado, determinou que a Prefeitura de São José dos Campos mantenha suspensa a licitação que irá definir a nova concessão do transporte público. Lançada em junho, a licitação havia sido suspensa preventivamente pela Prefeitura no dia 14 de agosto. A administração era questionada tanto no TCE quanto na Justiça sobre a licitação. Essa semana saíram decisões no TCE e na Justiça, ambas desfavoráveis à Prefeitura. O TCE recebeu 2 representações contra a licitação, ambas protocoladas por moradores. Nas representações foram apontadas supostas falhas na etapa de audiência e reuniões públicas, além de possíveis cláusulas restritivas que impediriam a participação de uma série de empresas interessadas no certame. Também na quarta-feira, a segunda vara da Fazenda Pública julgou procedente a ação movida pela Defensoria Pública e anulou a audiência e as reuniões realizadas pela Prefeitura para debater a concessão do transporte, entendendo que os encontros limitaram a participação popular. Questionada pela reportagem, a Prefeitura informou apenas que vai analisar o teor do processo assim que for notificada sobre a sentença. Glauco, esse novo contrato aí de concessão do transporte público tem aí como principal novidade o VLP, aqui a linha verde, né? O veículo leve sobre pneus, 12 vagões aí elétricos que parecem aí até vagões de trens. Enfim, esse novo contrato com as atuais concessionárias termina em 21 de fevereiro de 2021, ou seja, até fevereiro de 2021, o contrato de concessão do transporte público de São José dos Campos se encerra. Então a Prefeitura tem até essa data, 21 de fevereiro de 2021, para realizar novas audiências e novas reuniões antes de retomar o processo de licitação, ou seja, um prazo curto, ainda mais se falando de pandemia, né? E falando da disputa ao Paço Joséense, o PSL de São José dos Campos anunciou na noite dessa quinta-feira que Anderson Sena será o candidato à prefeitura pelo partido. Em nota, o PSL afirmou que a decisão foi tomada analisando o cenário político da cidade. A candidatura será oficializada na convenção do partido nesse sábado. O nome do candidato a vice-prefeito na chapa ainda não foi divulgado. A deputada estadual Letícia Aguiar havia sido anunciada em janeiro como a pré-candidata do partido à prefeitura de São José. No entanto, nas últimas semanas, o PSL mantinha conversas avançadas para desistir da candidatura de Letícia e apoiar a coronel Eliane Nicolucci, do PL. Nesse caso, Sena seria o candidato a vice. Porém, o partido foi surpreendido com a decisão do diretório estadual de destituir a executiva municipal. Até então, o presidente do PSL em São José era Sena. Depois disso, ganhou força a hipótese do PSL apoiar a candidatura do atual prefeito Felício Ramute, do PSDB. No último domingo, Sena usou as redes sociais para negar essa possibilidade. Pois é, Glauco, a disputa ao Paço Joséense aí tem os últimos partidos agora que ainda não se manifestaram se manifestando. Além do PSL, falta ainda o PT realizar aí sua convenção municipal para divulgar também quem será o vice aí do pré-candidato Wagner Balheiro. Enfim, Glauco, o pessoal comentando aqui no Facebook, a Raquel Kel Torres, Valderi Teixeira, Douglas Xavier mandam aqui bom dia pra gente, ótimo dia para vocês que nos assistem aí, nossa audiência seleta do Abre Aspas. Eu vou pegar mais alguns comentários aqui do pessoal na página do Jornal Vale. Eugênio Menicucci, Ivonete Souza, muito bom dia para vocês. Luizão manda aqui, bom dia Vale, bom dia SP Rio Mais, bom dia jornalistas e todos daqui, tá falando lá de Cruzeiro. E o Luiz Rogério Machado ainda pergunta, né? E sobre o acidente em Campos do Jordão, tem mais notícias? Aqui ele fala lá de Taubaté, abraço. Luiz, esse acidente é o acidente da
próximo aí à represa de Pindamonhangaba, manda uma mensagem pra gente, a gente vai estar atento aqui para ouvir também as suas informações. Não tem dúvida. E olha só, a Polícia Militar Ambiental resgatou 30 galos usados em rinhas no bairro Barreiro, em Taubaté. A ação aconteceu no fim da tarde de ontem, após denúncia anônima. No local, os policiais encontraram uma arena, além de itens usados nas rinhas, como esporas de plástico, bicos de metal, sacolas de transporte, medicamentos cicatrizantes e hormônios, além de uma pistola de pressão. A equipe também encontrou equipamentos usados para treino de fortalecimento das aves. Todos os animais foram avaliados por um veterinário que constatou situação de maus tratos. Os galos estavam com suas esporas cortadas e em partes do corpo com suas penas retiradas. As aves foram levadas ao Instituto de Manejo da Biodiversidade em Lorena. Os homens detidos contaram que o local era utilizado para treinamento e preparo dos galos, que seriam comercializados para participação em combates em outros locais. Os 2 homens foram levados à delegacia e multados em R$90 mil cada. Eles vão responder em liberdade por crime de maus tratos. Um absurdo. Nem parece que a gente está dando essa notícia em 2020, né? E Glauco, o Senado aprovou esses dias aí uma lei, né, que prevê uma pena maior para o crime de maus tratos aí contra cães e gatos. Infelizmente, outros tipos de animais, como por exemplo os galos e galinhas, não estão inclusas nessa lei. Mas é impressionante como a gente ainda vê maus tratos aos animais, né? Ainda mais nesse ano, e muito próximo da gente, aqui em Taubaté. Muito, muito triste isso. 3 pessoas morreram em um acidente na madrugada desta sexta-feira, no trecho de Pindamonhangaba, da represa do Pico do Itapeva. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 2 da manhã, quando um carro com 5 homens se perdeu numa curva, capotou e caiu na represa. O acesso ao local é feito por Campos do Jordão. Um dos ocupantes morreu na hora. Outros 2 chegaram a ser socorridos, mas não resistiram e também faleceram. As outras 2 pessoas que estavam no carro não ficaram feridas. A gente ainda não tem muitas informações, eu acredito que esse seja o acidente que o Luiz, nosso internauta, perguntou, porque ainda não, até o momento da publicação dessa matéria, não tinha sido registrada a ocorrência, o boletim de ocorrência, né? Então as informações preliminares, investigações, etc., serão realizadas ao longo do dia. A informação que a gente tem é que o carro que caiu na represa é um Cadete vermelho. Então vamos ficar atentos aí. Para você ficar mais atualizado sobre essa notícia até o fim do dia, você pode entrar lá no site da spriomais.com.br. E o Vale do Paraíba registrou ontem novas mortes causadas pelo coronavírus. Em São José dos Campos, 3 pessoas faleceram. O total de vítimas chegou a 379, além de 7 óbitos suspeitos. Foram mais 140 casos positivos confirmados em 24 horas, elevando o total para 14.821 na cidade. Em Taubaté, a prefeitura confirmou mais uma morte, totalizando 113 e 4.222 casos positivos. A taxa de letalidade na cidade é de 2,7%. Em Jacareí, a prefeitura confirmou mais um óbito, elevando o total para 128. Os casos são 2.275, com 1.704 recuperados. Caraguatatuba também confirmou mais 4 mortes, totalizando 83 óbitos. O município tem ainda 1.827 casos confirmados. Taxa de letalidade da doença na cidade, 4,54%. Pelo lado cheio do copo, São José dos Campos atingiu a marca de 6.000 recuperados da Covid-19. Taxa de recuperação, 40,4%.
Glauco, chama a atenção aqui em São José as taxas, né? Quando a gente fala de taxa não é taxa de banco, tá? Mas enfim, a taxa de recuperação, como você bem falou aí, é de 40,4%. Uma taxa até considerada baixa, sendo que cidades como Jacareí, Caraguatatuba, até o Brasil tem taxas aí próximas dos 70%. Então uma taxa de 40% de recuperação, até o momento é considerada assim uma taxa baixa. Mas uma boa notícia, a taxa de letalidade em São José dos Campos também é muito baixa, é de 2,55%. Então, ótima notícia aqui para a nossa cidade. Infelizmente, essa pandemia ainda não acabou, né? A gente sempre reforça que os cuidados individuais são extremamente necessários. Usem máscara, sempre que entrar ou sair de algum ambiente, lave as mãos ou passe álcool em gel e, principalmente, evite aglomerações. A pandemia ainda não acabou. Não tem dúvida, nós vamos a um rápido intervalo. No segundo bloco, nós teremos também a entrevista com o senhor Alexandre Pinheiro, diretor de Segurança e Informação da Energy Telecom. E vamos falar exatamente sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Fique com a gente. Agora, o Detran é digital e os principais serviços passaram para o Poupa Tempo para facilitar a sua vida. Transferência de veículo, segunda via da habilitação, licenciamento, registro de veículo e muitos outros serviços. É o Detran dentro do novo Super App do Poupa Tempo Digital. Um Detran digital na mão de cada cidadão. O Detran agora é digital. Se precisar sair, use máscara. Vem e chega com o sol, traz o abraço da manhã. Família na mesa é mais amor, carinho de pai, mãe, irmão e irmã. A magia do leite é o sabor de um queijo fresquinho, manteiga no pão. Família na mesa é só amor, receita gostosa do coração. Nada melhor do que estar em sua companhia. Cooper, leite Cooper. O Grupo Energy Telecom, através das suas 4 empresas, atua em todo o país integrando os principais serviços e soluções quando o assunto é tecnologia. Projetos de Public Cloud, comunicação unificada, Big Data, infraestrutura, data center, Client and License, Cybersecurity e educação. Grupo Energy Telecom, sempre a melhor solução. O presidente Jair Bolsonaro afirmou durante live ontem que não vai prorrogar o auxílio emergencial após o fim do ano. Bolsonaro anunciou no começo do mês a extensão do auxílio por meio de medida provisória. O valor das parcelas que serão pagas até dezembro é de R$ 300. A primeira parcela extra do auxílio começará a ser paga a partir de 17 de setembro aos beneficiários do Bolsa Família, seguindo o calendário do programa federal divulgado no início do ano. Empossado ontem como novo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux defendeu que a corte atue de forma mais unificada em questões que oscilam entre a justiça e a política. Fux defendeu um Supremo que julgue menos processos. Para o novo presidente do STF, o tribunal precisa se concentrar no papel de dar as diretrizes constitucionais a serem seguidas pelas instâncias inferiores. O ministro criticou as ações constantes de partidos e autoridades para que o STF interfira em questões políticas que, segundo ele, tem levado a corte a um protagonismo deletério. Pois é, Gal, com uma nova presidência aí do STF, uma presidência que é normal, é meio rotativa, né? De ano em ano vai trocando. E a gente teve algumas notícias interessantes desta posse aí de Luiz Fux, né? Como, por exemplo, aí o ministro Lewandowski roubando a cena e derrubando uma decisão do Tribunal Superior
eleitoral, né? Muito interessante essas notícias, porque toda vez que a gente fala de STF, a gente fala de vários juízes, ministros, perdão, mas enfim, às vezes alguns acabam roubando a cena de outros aí. Muito interessante. Vamos esperar aí um bom trabalho, inclusive na argumentação com outros ministros de Luiz Fux. É o que nós temos, né? Exatamente. Nós só temos a esperar. A maioria das grandes instituições financeiras já atingiu seu limite de crédito liberado na segunda fase do Programa de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o conhecido PRONAMP, anunciado aí em 31 de agosto. De acordo com o levantamento do G1, dos 18 bancos habilitados, apenas 9 ainda têm limite para conceder financiamento. Entre os grandes bancos, a Caixa Econômica Federal é o único ainda que possui crédito disponível. O Itaú não atingiu seu limite de crédito, mas informou que está atuando apenas com alguns dos clientes que não tiveram acesso na primeira fase do PRONAMP. Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Bancob e Badesul Desenvolvimento já esgotaram seus limites de crédito. Glauco, o PRONAMP, esse programa emergencial aí que foi expandido, né, durante a pandemia, é destinado para microempresas, né, com faturamento de até 360 mil por ano, e empresas de pequeno porte, com faturamento até 4,8 milhões de reais por ano, além de abranger também os famosos profissionais liberais aí. Enfim, um programa muito importante. Infelizmente está acabando com as verbas aí, alguns bancos não têm mais verba para pagar os pequenos empresários. Esse momento da economia é muito importante porque é um momento de retomada, e quando você tem uma retomada sem verba fica mais complicado. E Glauco, o pessoal me cobrou aqui que eu falei que o Lewandowski, né, o ministro Lewandowski, derrubou uma liminar do TCE, mas eu não falei qual liminar que era. Pois bem, o ministro do STF, Lewandowski, né, Ricardo Lewandowski, contrariou uma decisão recente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que previa, a partir das eleições de 2022, a divisão proporcional de recursos do fundo eleitoral entre candidatos brancos e negros. Então, o Lewandowski roubou a cena ontem na posse do ministro Luiz Fux, derrubando essa decisão. Pois é, ainda sobre o PRONAMP, nós esperamos realmente que as instituições financeiras, claro, possam vir a ter mais verbas para isso, porque é um auxílio absolutamente importante para o que se destina, o pequeno empresário. Nós esperamos profundamente que daqui a um breve tempo, esperamos que não, venhamos a ouvir que esse dinheiro não chegou efetivamente a quem de destino era. Nós precisamos entender que a destinação tem que ser cumprida. Esperamos, repito, que em breve não tenhamos que dar a notícia que, infelizmente, se descobriu que esse dinheiro acabou não indo exclusivamente a quem necessitava e continua necessitando muito. O Ministério das Relações Exteriores classificou como reservados os telegramas com instruções a seus diplomatas na ONU sobre temas relacionados ao aborto, igualdade de gênero e educação sexual. Os documentos enviados com instruções sobre esse tema só poderão ser consultados a partir de 2025. A chancelaria não explicou o motivo pelo qual decidiu barrar o acesso aos documentos ou por que o silêncio sobre a classificação. Classificar telegramas como reservados não é raro, mas o caso gerou polêmica pela ação do Itamaraty de modificar o grau de sigilo depois de receber um pedido de parlamentares para ter acesso aos documentos. Pois é, quando a gente trata de Itamaraty, né, de Ministério de Relações Exteriores, obviamente a gente trata aí de relações exteriores com outros países, documentos aí de brasileiros fora do Brasil ou de estrangeiros aqui dentro do Brasil. Mas é, no mínimo, curioso, né, para se dizer o mesmo, tratar aí de relação de gênero e de identidade sexual e de aborto, né, como sigiloso, principalmente aí a deputados. Enfim, vamos aguardar essa situação, mas como já diz aquele velho ditado, né, uma vez colocado não tem como ser retirado, né? Vamos aguardar a postura do Ministério da Relação Exterior sobre esse caso. Restabelecendo o contato
aí com o senhor Alexandre Pinheiro, diretor de Segurança e Informação da Energy Telecom. Assunto, como nós já ventilamos aqui, de alta prioridade a todos. Olá, senhor Alexandre Pinheiro, muito bom dia. O senhor nos ouve agora? Bom dia, agora eu estou escutando bem. Me escutam? Claro. Claro, perfeito, está tudo ótimo aqui também. Senhor Alexandre Pinheiro, já havíamos discutido aqui exatamente isso daí. LGPD, essa lei de absoluta importância para quem tem um grande tráfego ou para qualquer tipo de informação. Então a gente já começa exatamente aí no cerne da questão. O que estabelece essa LGPD e principalmente, claro, qual a importância efetiva dessa lei? Muito bom dia. Perfeito, muito bom dia. Antes de mais nada, muito obrigado pela oportunidade de contribuir aí com um tema, né, de tamanha importância. É importante deixar claro que a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, a Lei Federal 13.709 aí, de agosto de 2018, ela não trata quaisquer dados, né, e mais especificamente trata os dados das pessoas físicas, né, todos nós, né, enquanto pessoa física. E o que vem a ser esse tratamento, né? Tratamento pode ser coleta, armazenamento, compartilhamento, né, quaisquer operações que possam ser feitas com esses dados de todos nós, né, com o propósito de impor mais proteção, e traz ainda penalidades para não cumprimento, né, ou seja, traz o empoderamento para o titular, né, todos nós enquanto seus próprios dados. Perfeito. Então vamos supor aqui que eu me cadastrei aqui no sistema de um banco, né, para realizar uma operação financeira, um cartão. Então a Lei Geral de Proteção de Dados faz com que essa instituição não divulgue os meus dados. É mais ou menos por aí? Essa situação da divulgação foi um exemplo muito interessante, porque a lei, né, até tirando um mito, né, de que os dados não poderão mais ser trabalhados pelas empresas ou por outras, até pessoas físicas, né, com fins econômicos, né, isso é um mito. Né? Na realidade, o que a lei traz são 10 hipóteses, onde, com base nessas 10 hipóteses, a empresa, por exemplo, o banco que você citou, ela vai se apropriar de uma dessas hipóteses para poder legitimar o tratamento de dados a qual ela fez a coleta. Né? E aí, onde a LGPD ela se enquadra de forma muito clara? Vamos supor que esse propósito que o banco fez para receber o seu dado foi especificamente para abrir um determinado crédito que você está pleiteando junto àquela instituição financeira. Se o propósito da coleta foi esse, a instituição, em hipótese nenhuma, ela poderia pegar este mesmo dado e compartilhar, por exemplo, com uma empresa de telecom com o propósito de lhe oferecer um plano telefônico. Perfeito. Senhor Alexandre, e aí nós temos um outro motivo, lei absolutamente necessária, inclusive para o Brasil estar adequado aí à situação mundial no caso de proteção de dados. Mas é um momento em que as empresas também terão que fazer uma nova adequação com uma nova série de custos e tudo mais. Nesse sentido, talvez a demora aí também da aprovação dessa lei. Isso vai ser muito complicado para as empresas efetuarem todas as adequações necessárias quando da aprovação da lei? A questão da adequação, ela, diferentemente de outras situações até mais simples, ela não é algo que possa ser consumido a partir de uma prateleira, né? Eu vou adquirir uma solução, adquirir uma consultoria e estarei adequado à lei. É importante as empresas compreenderem que entre estar adequado e não fazer nada, a diferença é muito grande, né? O que importa é que as empresas não sejam acometidas de negligência, de não fazer nada, né? A LGPD, o processo de adequação, ela inicia e não acaba nunca, porque aquilo que é projeto que tem início, meio e fim, seriam os primeiros itens de adequação, como, por exemplo, nomear o encarregado, que algumas pessoas chamam de DPO, e iniciar um processo de descoberta de dados pessoais que já estão de posse da empresa, fazer a associação de qual hipótese a área jurídica da empresa vai identificar que legitime aquele dado, né, aquela coleta, aquele armazenamento daquele dado, né, treinamento das pessoas e assim por diante. Ou seja, existem N atividades que sequer estão relacionadas à questão financeira. Simplesmente são mudanças de processos, são capacitações, são conscientizações. Existem, sim, ao longo dessa jornada de adequação, como eu citei, ela inicia e não acaba nunca, a necessidade de adequação
e aquisição de algumas soluções de tecnologia para suportar cada uma das fases dessa adequação. Perfeito. Você fala aí que ela não tem prazo para o fim, né? Porque a gente sabe que as tecnologias acabam aí avançando a cada dia, principalmente as tecnologias negativas, né? Dos hackers aí mal intencionados. É isso que você quis dizer quando você disse que esse processo ele começa e não tem fim? É um processo de segurança cibernética também que tem que se manter sempre atualizado? É isso mesmo? Tem sim relação com o que você colocou, mas mais ainda tem com relação ao fato de que lá no artigo 50, ela deixa muito claro a legislação de que essa questão da adequação à LGPD, ela não é um projeto, né? Ela tem que se tornar um programa de compliance. E como é compliance, né, isso vai levar para toda a vida da empresa. Ou seja, é necessário que se crie um aculturamento ligado à privacidade e proteção de dados para todos os membros da organização. Daí a importância também, senhor Alexandre, me corrija se eu estiver errado, de as empresas terem, em primeiro lugar, acesso a empresas e profissionais que o façam da maneira correta e também tenham a disponibilidade econômica, financeira e principalmente do que o senhor falou, de uma nova cultura que terá de ser implementada. É por aí mesmo? Correto, corretíssimo. Né? E aí, dentro dessa questão dos profissionais que estão no mercado aí, é importante que as empresas compreendam, né? E apenas fazendo uma observação e não uma crítica, cuidado com as empresas ou profissionais que chegam com soluções prontas e acabadas para atendimento à LGPD. Não é dessa forma que funciona. Existem aí, no mínimo, 4 pilares que nós enxergamos de forma muito separada, como, por exemplo, a área jurídica, ou seja, eu preciso ter, nesse meu time multidisciplinar, né, a questão jurídica, eu tenho a questão tecnológica que suporta todas as fases do processo de adequação da jornada, e eu tenho ainda a parte de processos, né, como eu citei no início, às vezes é apenas um ajuste em um processo, e isso não diz respeito à questão de dinheiro, e sim adequação de um processo da área de negócio da empresa a essa nova realidade de privacidade e proteção de dados, né, e eu tenho ainda a parte de pessoas. Como pessoas? Ora, se isso vai se tornar um programa de compliance ad eterno, né, então há de se ter o cuidado particular, em especial com as pessoas, com relação à questão de tratamento dos dados. Perfeito. E como você está vendo aí no nosso subtítulo, né, a promulgação da lei, ou seja, quando ela vai entrar em vigor, realmente ela foi prorrogada novamente, somente em 2021. Então, o pessoal tem um prazo maior aí para procurar profissionais para fazer esse serviço. Dá um serviço aí para a gente de como encontrar vocês aí da Energy Telecom, para quem assistiu e se interessou. Nós podemos apoiar desde o momento de descoberta dos dados, apoio com relação à área jurídica, porque nós temos profissionais desta área específica para poder, em conjunto com a área jurídica das empresas, entender as melhores estratégias. Temos as soluções de tecnologia e também somos centro autorizado para poder ministrar os treinamentos para capacitar as pessoas, inclusive com relação à trilha de DPO. Senhor Alexandre, bom, esse é um assunto que nós esperamos que os nossos dignatários aí resolvam que ela seja promulgada, publicada, entre realmente em ação, mas para a gente encerrar aqui, é uma coisa que todos os brasileiros, empresas ou pessoa física, têm que estar atento. O gerenciamento e principalmente a proteção de dados nos dias de hoje tem que ser encarada com a maior seriedade. Eu já deixo aqui, levanto a bola para, na continuidade, esperando a aprovação, a entrada em vigor dessa lei em 2021, que nós tenhamos outras oportunidades de conversarmos aqui, porque é uma informação que nós consideramos absolutamente pertinente a trazer à opinião pública e principalmente no quesito que diz: não se brinca com dados e é necessário que se procure que se tenha profissionais capacitados para poder orientar as empresas. Eu agradeço demais a sua participação aqui. Como disse, espero que nós tenhamos outras oportunidades para informar as empresas aí de opinião pública sobre esse assunto. Muito obrigado e um ótimo dia e final de semana ao senhor. Eu que agradeço, né, e seguimos à disposição. Muito obrigado. Bom final de semana. Igualmente. Pois é, Douglas, de altíssima relevância isso daí. E é uma coisa, o brasileiro não é muito dado a primeiro conhecer as leis, e aqui, infelizmente, nós temos aquele dito nem um pouco interessante, que algumas leis pegam e algumas não pegam, né?
A gente vai esperar que essa pegue, porque proteção de dados é uma coisa muito importante. Nós vamos para um rápido comercial e já voltamos. Fique com a gente. Cuidar é acolher, é amar. Cuidar está no nosso DNA. Cuidar é estar presente quando você precisar. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP-BR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. Nossas escolhas nos levam aonde almejamos chegar. Vestibular Univap 2020. Univap. Essa é a minha escolha. Sexta-feira que já está quente, promete esquentar ainda mais e vamos ver como é que fica este final de semana com ele. Fala, meu amigo Caio Souza. Muito bom dia. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A sexta-feira terá novamente bastante calor aqui na nossa região. Uma massa de ar seco está atuando já há alguns dias e a tendência é de que permaneça por aqui. As temperaturas podem chegar aí até ultrapassar os 35 graus no período da tarde, mas a atenção mesmo fica para a umidade relativa do ar. Ontem ela chegou a 11% aqui na nossa região, isso é um nível bastante crítico. E hoje a tendência é de que alcance o mesmo patamar. Então a recomendação é sim de lembrar de beber bastante água e tomar cuidados, redobrados com o quesito às queimadas. A tendência é de que essas condições permaneçam por aqui ao longo dos próximos dias. Então vamos reforçar esse cuidado aí, tanto com a saúde, tanto com o meio ambiente. Previsão de chuva nós não temos, pelo menos no horizonte aí de 10 dias. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Pois é, Caio Souza, para os amantes do sol parece que vai ser um grande final de semana, muito bem lembrado todos os cuidados a serem tomados e um ótimo final de semana a você e a todos aí do Tempo Vale. E vamos de esporte. E sobre ontem à noite, ela foi verde. O Palmeiras venceu o Corinthians por 2-0 ontem à noite na Neoquímica Arena. Com a vitória, o Verdão chegou aos 16 pontos, assumindo a 4ª posição na classificação geral do Campeonato Brasileiro. O Corinthians ocupa o 13º lugar na classificação com 9 pontos. As duas equipes voltam a jogar no final de semana pela 10ª rodada do Brasileirão. O Corinthians enfrenta o Fluminense no domingo, às 16 horas no Maracanã. No mesmo dia, o Palmeiras recebe o Sport às 19h45 no Allianz Parque. Um jogo, claro, que sempre mexe com corações, com almas e com o ânimo de muita gente, não é, Douglas? Exatamente. Eu vou mandar um abraço aqui para a Ivonete, nossa patrocinadora de camisas lá da Growing, que a gente estava conversando ontem. Ela falou que ia dar 2-0 para o Timão e, na verdade, deu 2-0 para o Palmeiras, Então, Ivonete, seu palpite ontem aí foi errado, hein? Mas o pessoal da redação aqui também acordou triste hoje, todo mundo aqui, maioria do pessoal aqui corintiano, enfim. Os palmeirenses, os famosos porcos aí estão felizes, Não tem dúvida. Então, situação tensa hoje aqui na redação. A ala feminina realmente um pouco bicuda hoje, mas nós seguimos aí. Ivonete, quase que você acerta, só que foi do lado contrário, Mas um prazer tê-la aqui com a gente sempre também. Muito obrigado. E na 10ª rodada, mais um clássico paulista. Santos e São Paulo se enfrentam neste sábado às 19 horas na Vila Belmiro. E aqui no Vale do Paraíba, hoje é dia da recuperação.
Depois de perder a invencibilidade na Liga Nacional, o São José Futsal recebe o Praia Clube de Uberlândia, às 20h15, no ginásio do Tênis Clube. E no campo, mais um desafio para as meninas da Águia. Pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São José enfrenta neste sábado o Palmeiras, às 15 horas, no estádio Martins Pereira. E olha só que coisa bacana. Maia Gabeira bate recorde mundial de maior onda surfada por uma mulher. E não é só isso não. A brasileira bateu seu próprio recorde mundial. Você vê as impressionantes imagens aí. Um colosso de 73,5 pés, algo em torno aí de 22,2 metros. No dia 11 de fevereiro, lá em Nazaré, em Portugal, a World Surf League decidiu recorrer a cientistas para desempatar entre a brasileira, cujo recorde anterior era de 68 pés, que também foi estabelecido em Nazaré, e a francesa Justine Dupont, que ultrapassou Maia por apenas 2 ou 3 pés. Aí vai depender da instância. Impressionante as imagens, hein, Douglas? Exatamente. E para quem conhece a história aí do surf, sabe que também é uma história de superação. Maia Gabeira, que é uma surfista aí de ondas gigantes, né, como essas aí que você viu, de mais de 20 metros, uma vez aí chegou até a quebrar o pé em uma onda quando ela acabou aí tomando, como gostam aí os mais adeptos do esporte, um caldo. Então, impressionante, quebrou o pé, não ficou com medo, voltou e bateu o recorde mundial novamente. Olha, eu vou te contar, tem muito, não é pouco não, tem muito marmanjo assistindo esse jornal que não encararia isso aí não. E aí não é o caso de ser homem ou mulher ou que seja o gênero. É a dedicação, porque isso não acontece por acaso. É a determinação, treinamento e força desta grande Maia que, a despeito da adversidade, foi lá e enfrentou aquilo que eu, não sei o Douglas, que eu com certeza não encararia nunca, Douglas. Eu também não. Para mim ali Maresia já não dá mais. Imagina Nazaré lá em Portugal. Quero que você repita aí o sábio ditado de sua sábia mãe com relação à água. Água no umbigo, sinal de perigo. Eu fecho com a sua mãe e estamos conversados. Exatamente. Pois é. Queimadas na costa oeste dos Estados Unidos se espalham por 3 estados. A população aí tem que evacuar cidades. Segundo o escritório local de emergências, mais de 500.000 pessoas tiveram que deixar suas casas por causa de incêndios florestais. Esse número representa mais de 10% de moradores do estado americano. De acordo com as autoridades estaduais, o fogo, que já consumiu uma área de 3.625 quilômetros, destruiu 5 cidades e deixou 3 mortos. A situação ainda é considerada grave em outras partes da costa oeste dos Estados Unidos, principalmente no norte da Califórnia. Imagens terríveis mesmo. Exatamente, isso comprova também que os incêndios florestais não são uma exclusividade do Brasil, né? Impressionante essa situação dos americanos. Nossa Senhora, terrível, terrível mesmo. E olha só, para a gente encerrar, uma ótima notícia para você que está aí procurando uma vaga, principalmente profissionais da saúde. O INCS abre 183 vagas de emprego em São José dos Campos. É o Instituto Nacional de Ciências da Saúde aqui de São José dos Campos. Está com inscrições abertas para o processo seletivo para 183 profissionais em 11 diferentes funções. As inscrições devem ser feitas até dia 14 de setembro pelo site. Anote aí, nossorumo, tudo junto, .org.br. Vou repetir, nossorumo.org.br. As taxas de inscrições são de R$ 53 e R$ 71, dependendo do nível de escolaridade. É isso aí. Pois é, Loto Fácil sorteia neste sábado prêmio especial de, sente aí que é bom, 120 milhões de reais. O sorteio será realizado a partir das 20 horas, horário de Brasília, no espaço Loterias Caixa, em São Paulo. As apostas devem ser feitas até às 19 horas de sábado,
na cartela específica nas casas lotéricas ou pela internet no site oficial da Caixa. Lembrando que é necessário, claro, ter mais de 18 anos para fazer a aposta e também o cadastro no site. 120 milhões no final de semana não seria nada mal, hein, Douglas? Exatamente. Você já jogou na Loto Fácil, Glauco? Não joguei. Eu já joguei, sabe que interessante? Durante 4 vezes eu ganhei o prêmio aí do valor da aposta, então eu apostava de novo. Foi aí até eu ganhar R$3, 50 centavos a mais, daí eu parei. Tem que parar quando tá ganhando, né? Puxa vida, será que você queimou todas as suas chances de jogar e não jogou no 120 milhões? Pois é, eu acho que agora seria uma boa opção, né? Quem sabe? Se ganhar o prêmio aí já tá ok, né? Eu acho que vale a pena tentar, hein? Exatamente. O valor da aposta é pequenininho. R$2,50. R$2,50, gente. R$2,50 para sonhar o final de semana inteiro com 120 milhões, vale a pena. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Pois é, Douglas, estamos chegando ao final dessa edição aí, que teve alguns percalços aí, mas com internet. Exatamente. Mas chegando ao final, e o que importa aqui hoje é sexta-feira, e sexta-feira todo mundo merece ser feliz. O tempo vai ajudar, vá com juízo, mas aproveite a sexta-feira e o seu final de semana, é o mesmo que eu desejo a você, com o meu muito obrigado, Douglas. Para todos nós, Glauco, que esse final de semana seja aí de muito calor, mas também boas energias para todo mundo que participou e assistiu hoje o Jornal Abre Aspas. Não tem dúvida, um ótimo final de semana a todos vocês e até segunda-feira, mais uma vez, com o Abre Aspas. Até lá.